Muitas pessoas, antes de utilizar o Plumes, já utilizavam planilhas para calcular os valores de suas propostas. Essas planilhas muitas vezes têm cálculos com fórmulas avançadas, levam em consideração uma fonte de dados muito grande e um conjunto de outros fatores que faz com que seja bastante trabalhoso a gente reproduzir essa lógica no Plumes, embora seja possível. Para esses casos, a gente sugere que o cliente continue utilizando a planilha como motor, mas integrado ao Plumes, né, de modo que seu usuário final nem saiba da existência dessa planilha, vai aparentar que tudo acontece dentro do próprio Plumes. Né? Qual que é o desafio? A gente aqui da equipe de implantação só precisa saber quais são as variáveis de entrada e quais são as variáveis de saída dessas planilhas. O que seria isso? Variáveis de entrada são as células basicamente que você tem que preencher, né, para chegar em algum valor, e variáveis de saída são as células que retornam algum valor já calculado. Então vamos pegar como exemplo essa planilha que eu preparei aqui, ela é muito básica, tá? É só para fins didáticos mesmo. Então vamos pensar assim, olha, para gerar essa proposta eu tenho que preencher o nome do meu cliente, o número da minha proposta, a data de, enfim, que eu estou emitindo a proposta, no caso vou colocar a data de hoje mesmo, né? E o nome do vendedor. Beleza. E eu vou colocar meus itens aqui. Então eu vou querer um notebook Samsung. Repare que quando eu coloquei notebook Samsung, já apareceu para mim aqui, ó, valor base e margem. Né? Essas duas informações estão aqui nessa planilha 2, né, que eu já deixei previamente preenchido. Né? É como se fosse uma fonte de dados e lá quando eu coloquei o nome do item, né, do notebook, ele fez um proc v e me puxou aqui o valor base e a margem. Eu vou colocar um segundo item que é um notebook Dell. Beleza. Então ele já puxou aqui para mim a margem e o valor de cada um desses itens. Eu posso colocar uma quantidade. 2 da Samsung e vou querer 3 da Dell. Beleza. Olha só, a planilha já calculou o valor total para mim e já me deu um total geral. Tá, imagine que essa seja a sua planilha. Agora vamos entender então o que são os campos de entrada e o que são os campos de saída. Quando eu coloquei o notebook Samsung, ele já puxou para mim a base e a margem, certo? O notebook Samsung é uma informação que eu tive que informar para a planilha, eu tive que escrever, enquanto que o valor base e a margem foi a planilha que me deu. Então nesse caso, o nome do item aqui, o notebook, ele é um campo de entrada, certo? Da mesma maneira, a quantidade foi uma informação que eu tive que preencher na planilha. Sem essa informação, ó, vou retirar aqui, o total não é calculado. Então a quantidade é um campo de entrada também. Isso é uma informação que vocês têm que deixar claro para a gente da equipe de implantação. Os campos de saída são os campos que vocês querem puxar para o Plumes, seja para exibir na proposta, né, como o caso do total aqui, ou seja para controle interno, como o caso da margem. Você não vai querer exibir na sua proposta quanto que você está tendo de lucro nesse item, mas você pode querer puxar isso para o Plumes para exibir no formulário lá. Na hora que você seleciona o item antes de salvar a sua proposta, ele mostra, olha, você está tendo 15% de margem aqui. Né? Então às vezes você não quer exibir na proposta, mas você quer ter essa informação ali em mãos para saber se está alinhado, se você pode trabalhar com valores mais atrativos para você, ou se você está com uma margem boa para dar um desconto para o cliente, certo? Então a margem é um campo de saída, tá? Assim como o valor base e o total, porque são campos que eles foram calculados a partir dos nossos inputs, das nossas entradas de dados, né? Então nesse caso, entrada a gente tem o item e a quantidade, porque são campos que eu tive que preencher na planilha para chegar no valor, e a saída são os campos que foram calculados automaticamente. Você não precisa trazer todas as saídas para o Plumes, né? Pode ter campos aqui que são calculados, que são puxados automaticamente, que servem como variável de uma outra fórmula para então chegar no valor final. Só que você
pode querer só esse valor final na sua proposta. Você não precisa trazer todos os campos que são calculados. Inclusive, o recomendado é trazer somente o que for de fato necessário, né? Porque isso agiliza a implantação, deixa o processo mais ágil, né? E até no dia a dia performance para trazer, quanto menos campos a gente puxar da planilha, mais rápido fica, né? Então, se você falar, não, essa margem aqui não interessa, ela é usada aqui para calcular o total, mas eu não quero que ela apareça lá no Plumes, né? Seja na proposta ou seja no meu formulário ali, não é interessante o vendedor saber disso, não importa para mim. Então a gente pode até considerar que ela não é um campo de saída, embora ela tenha sido calculada automaticamente, certo? Então vamos adotar aqui esse padrão, que é o que você precisa informar para a nossa equipe de implantação. A entrada são os campos que influenciam no valor, saída são os campos calculados e que você quer que sejam levados para o Plumes por algum motivo, tá? Os que são calculados e você não quer no Plumes, não precisa levar para lá. Nome do cliente, número da proposta, data, vendedor. Você pode pensar, são campos de entrada, eu tive que preencher. Mas são campos que não influenciam em absolutamente nada nessa precificação, então eles não precisam estar mapeados, tá? Então a gente só precisaria mapear mesmo esses que estão coloridos. E quando vocês forem mandar uma planilha que vocês já utilizem para nossa equipe de implantação, vamos seguir então esse padrão que fica bastante fácil para a gente entender. Campos em azul, os de entrada, e campos em verde, os de saída, ok? Para dúvidas adicionais, você pode mandar um e-mail para suporte@plumes.com. Obrigado e até mais.